Hi guys, tudo bem com vocês? E aí, tudo certo? Vamos começar a semana? So, let's open your book on page 20, página 20 do livro de vocês. Nós vamos fazer hoje as páginas 20 e 21, 20 and 21, right? So, let's start. On page 20, we have the section Listen Up. Nessa página 20, nós temos a seção Listen Up, né? Que é aquela de áudio que vocês já estão acostumados a fazer. E aqui nós vamos falar sobre algumas questões do mundo dos negócios, de produções de fábricas, essas coisas assim. Então vamos lá, a letra A está perguntando o seguinte: Do you know where the things you buy come from? Você sabe de onde que as coisas que você compra, elas vêm? Você sabe de onde elas vêm? Se sim, você responde aí, yes I do ou no I don't. Letra B. Are there any factories and industries in your cities? What do they produce? Tem alguma fábrica ou indústria na sua cidade? Se tem, você vai responder o que eles produzem. Com certeza tem, porque eu sei que tem. Letra C. Do you know anyone who works in a factory? What do they do? Vocês conhecem alguém que trabalha numa fábrica, numa indústria? E se você conhece, o que essa pessoa faz? Você vai colocar ali qual é o job dela. Para quem não sabe, eu acho que aqui tem empresa de café, né? Uma fábrica de café, de produção de café. Então, essa é uma boa indústria. Tem também Muki, acho alguma coisa relacionada a mármore, não sei, produção de pia. Se eu não me engano, tem alguma coisa desse tipo também em Muki. Number 2, let's check out some of the steps in factory's production process. Label the image with the words from the box. Então aqui nós temos uma imagem que retrata dentro de uma indústria alguns passos que leva o processo de produção. Aqui do lado nós temos o nome de alguns desses processos que a gente precisa colocar aqui dentro dessa imagem, que nome está representando que fase desse processo, né? Que passo desse processo. Então nós temos o Quality Control, que é a controle de qualidade. Nós temos a parte de Logistics, que é a parte que é responsável por armazenar e transportar mercadorias. Nós temos a parte de Packing, que é de embalagem. Manufacture, que é de produção. Nós temos também a parte de Raw Material, que é onde está a matéria-prima daquela produção. E nós temos a parte de Assembly, que é de montagem. Então, vocês vão colocar aí qual nome pertence a qual, tá? Por favor. Aí, depois no number 3, tá falando o seguinte: Listen to a manager explain the production process and number the steps in activity 2 according to the order he mentions them. Então, a gente vai ouvir agora um gerente explicando como que funciona o processo de produção. E você precisa numerar os passos que ele fala. Você vai colocar os números aqui do lado do nome que você escreveu, dentro do quadradinho branco. Para isso, eu coloquei o script aqui e vou ler para vocês o script. É esse cara aqui, ó. Então, vamos lá. The production process starts with the design. First, a designer comes up with an idea based on a target public, their interests and needs, fashion trends, and so on. Then it's time to pick up some raw material and build up a prototype following the designed pattern. Once the prototype is approved, it's time for the factory to manufacture and assemble the product. After that, the product goes through an expansion and a taster does the quality control. If the product fails the test, it goes back to the factory for repair. But if it's approved, it's time for the packing process. Next, when the product is ready, logistics ships packages to suppliers who stock the products in a warehouse. Finally, the shopper deals with the supplier and offers the product to the final consumer. Esse é o script. Vocês vão lendo aqui devagarinho, volta o áudio se achar necessário e vai colocar lá quais são os passos. Qual é o primeiro passo que ele falou? Qual é a primeira coisa que chega na fábrica? Qual é a primeira coisa que acontece no processo? A segunda, a terceira, a quarta, a quinta
e a sexta. São 6, então 6 passos, 6 processos, beleza? E aí, vocês vão lá para a página 21, que na página 21, nós vamos falar sobre os connectors. Os connectors. É o seguinte agora, o que são connectors? O próprio nome já diz, connectors são conectores, que a gente usa para ligar palavra ou frase. E alguns deles indicam organização ou sequência de alguma coisa. Esses aqui que eu coloquei são os que estão sendo trabalhados no livro de vocês. Então nós temos aqui, ó, first, que significa primeiro, then, significa então, em seguida, after that, depois disso, next, logo, próximo, seguinte, e finally, finalmente. Esses são alguns conectores que a gente usa, por exemplo, para quando você quer falar de um processo de alguma coisa, como foi o exemplo desse áudio, onde ele fala, se vocês voltarem no vídeo, ele usa várias palavrinhas dessa aqui para conectar o passo a passo de um processo. E aí, vamos pensar o seguinte, vamos pensar que a gente quer fazer uma sopa, por exemplo, né? E qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer nessa sopa? Ó, the first, get the ingredients. Primeiro a gente pega os ingredientes. First, get the ingredients. Depois que a gente faz isso com a sopa, qual é o próximo passo que a gente tem que dar? Then, cut in small pieces. Então, corte em pedaços pequenos. E depois a gente faz o quê? After that, mix everything in a pan. O que significa after that, gente? Tá aqui, ó. Depois disso, ó, after that, mix everything in a pan. Mistura tudo na panela. Logo, put the water. Next, put the water. Aqui finge que é uma água, né? Parece que é um suco, mas finge que é uma água. Next, put the water. Depois, logo, você vai colocar a água para poder fazer o caldo. Finally, is ready to eat. Então, tá pronto para comer. Finalmente, finally, tá pronto para comer. Então, observem o seguinte. Se você deixa eu pegar aqui no meu book. Se você olhar aqui comigo, ó, nós temos aqui o first, que é o first step, step 1, passo 1. Depois nós temos o follow-up connectors, são os conectores para dar sequência, né? É o then, o after that e o next. Às vezes eles até significam a mesma coisa, assim, eles se encaixam na frase da mesma forma. E o último passo sempre vai terminar com finally, vai ser a última coisa do seu passo a passo, daquilo que você está falando, né? Se você pensar numa história narrativa, por exemplo, que é onde você conta fatos, você vai começar, primeiro aconteceu isso, depois aconteceu aquilo, e por último, finalmente, viveram felizes para sempre, por exemplo. Você contou, fez um passo a passo ali na sua história, então você usou alguns connectors, para isso que servem os connectors, certo? Voltando lá no book de vocês, aqui na page 21, nós vamos agora fazer os exercícios aqui, ó. We can use connectors to link sentences or idea in a clear, sequential or order. Então, na forma clara e sequencial. Listen again and write down the connectors that manager uses his explanation. Lembra o áudio que eu coloquei aqui atrás para vocês, que eu até li? Então, você vai usar aquele script lá atrás para poder completar aqui na frase o que está faltando, qual foi o connector que o gerente, que o manager usou aqui para completar cada uma dessas frases, certo? Depois o number 2, está perguntando assim, which connector indicates step 1 in the list? Qual é o conector que indica passo 1, step 1 na lista? Number 3, which one indicates the last step in the list? Qual é aquele que indica o último passo, the last step na lista? Number 4, which ones have a similar meaning? Qual deles que tem o sentido similar, que tem ali o significado parecido? Você vai escrever ali. E depois, na seção Your Turn,
tem o seguinte: complete the text with connectors from the box. Nós temos aqui o after that, finally, first e then. Se você voltar um pouquinho no vídeo, você vai ver o que significa cada um deles. E aí você precisa completar aqui os espaços seguindo a ordem sequencial. Bom, a gente já sabe quem é o primeiro e quem é o último. Os do meio, você que vai decidir quem que você vai colocar, beleza? E no number 2, você vai fazer o seguinte: imagine you have to buy new sneakers. Você vai imaginar que você tem que comprar novos tênis. E aí, você vai descrever quais são os passos que você vai fazer no processo de compra para poder comprar esse tênis. E não esquecer de usar os connectors. Por exemplo, first, I get the money. Primeiro, eu pego dinheiro. Then, I go to the store. Depois, eu vou para a loja. After that, I try the sneaker. Depois disso, eu experimento o tênis. E finally, I pay for the sneaker. E finalmente, eu pago pelo tênis. Então, descrevi aqui da minha forma como que seria esse processo passo a passo da compra do tênis. E você pode fazer da forma que você achar melhor, sem esquecer de usar os connectors, que a gente viu aqui um pouquinho para trás. Beleza? Então, guys, esses são os nossos exercícios de hoje, tá bom? Qualquer dúvida é só entrar em contato. See you later!